Gravando. É, pessoal. E aí, jovens, cá de novo, novamente, outra vez, again. Olha aí, pessoal, carga elétrica, tá? Então, a carga elétrica, a gente pode falar matematicamente que é o produto entre o número de elétrons e a carga elementar, né? Isso bem basicamente, tá, pessoal? Porque daí você tem que fazer todo o estudo do átomo, lembrar que o núcleo do átomo tem prótons e nêutrons, a eletrosfera tem elétrons, tá? E a carga elementar é a menor carga encontrada na natureza, tá? Então, a gente tem aí algumas situações, né? Que como falar aí da carga elementar, tá? Como falar aí da carga elétrica. Então, carga elétrica, que é igual a N vezes Z. Esse aqui é a carga e o N é o número de partículas, né? Que pode ser prótons ou elétrons. E o E é a carga elementar, certo? Então, a gente vai aí num textinho básico. A carga elétrica é uma propriedade das partículas, tá, pessoal? Elementares, que compõem o átomo, que é o que eu falei, né? Sendo que a carga do próton é positiva, a carga do elétron é negativa. A carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares, né? Que compõem o átomo, né? Certo? Lembrando que o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Então, os prótons se localizam no núcleo do átomo e possuem o quê? Carga positiva. Os elétrons ficam na eletrosfera, região ao redor do núcleo, tá? E tem carga elétrica negativa. Então, prótons, cargas positiva, elétrons, cargas negativa, certo? Nêutron, o nome já diz, né? Também é localizado no núcleo. O nêutron, ele não possui carga elétrica, certo? Então, a gente já viu que a carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares, certo? Então, quantização. Então, o que é dizer que a carga ela é quantizada? A carga elétrica é quantizada porque o módulo da carga é determinada por um múltiplo inteiro, tá? De uma quantidade de carga, que é a carga elementar. Então, a carga elementar é a menor carga, né, que existe na natureza. É o E, né? Certo? Então, pessoal, essa carga pode ser encontrada nos prótons e elétrons, né? E o módulo é de aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Então, como calcular a carga, né? Então, a partir do módulo da carga elementar, é possível descobrir, né, qual é a quantidade de elétrons em falta ou em excesso. Então, se ele ganha elétrons, né, esse corpo, ele fica negativo. Se ele perde elétrons, ele fica positivo, tá? Então, a gente tem aí a formulinha pronta, né? Que é igual a N vezes Z, que é a carga elétrica, tá? Então, Q é a carga, N é o número de partículas, pode ser elétrons, né? E o E é a carga elementar. A carga é dada em coulomb, né? O N é o número de partículas, certo? Não tem unidade. E o E
carga elementar em módulo aí, 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando eu falo módulo, pessoal, é o valor absoluto, tá? Certo? Tudo bem? Então a gente vai trabalhar aí dois exemplos com relação a como calcular a carga elétrica, certo? O primeiro exemplo aí, ele fala que um corpo neutro recebeu 25 milhões de elétrons, né? Então ele fala, calcule a sua carga final. Ele estava neutro, né? E ele recebeu 25 milhões de elétrons. Então a carga, interrogação. 25 milhões é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 a sétima. O E, a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, usando aí a formulinha, Q é igual a N vezes Z. Q é igual a 2,5 vezes 10 a 7, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui eu tenho um produto, né, onde eu trabalho com potência de 10. Multiplica 2,5 vezes 1,6, dá 4. Conserva a base é 10, né? Então, soma os expoentes. Então, na multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma o expoente. O que eu tenho? 7 mais menos 19, que dá menos 12. Então, a carga elétrica desse corpo aí, né, que recebeu elétrico, é menos 4 vezes 10 a menos 12 coulomb, tá? Então, a gente já tem aí a carga, porque ele recebeu elétrons, tá? Professor, se ele perdesse elétron, ele estava neutro, ele vai ficar positivo, porque o número de prótons será maior que o número de elétrons. Tá bom? E o outro exemplo, né? A gente vai calcular o número de elétrons. É o processo inverso, tá? Certo? Então, ele dá a carga de um corpo é igual a 8 microcoulombs. Calcula o número de elétrons que ele perdeu. Agora, a carga é positiva, 8 micro. Lembra que o micro é 10 a menos 6. Então, essa letrinha grega, mi, quer dizer micro, né? Lembra lá do micróbio, né? Microbio, né? Ó, só para a gente lembrar, bio é vida, micro, pequeno, né? Ó. Então, a vida pequena, só para fazer uma associação, para vocês lembrarem do micro, né? Então, calcule o número de elétrons que ele perdeu. Se ele perdeu, ele ficou positivo, sabendo que ele estava neutro antes de perder elétrons, né, pessoal? Então, E na interrogação. O Q? 8 microcoulomb. Q é igual a 8 vezes 10 a menos 6. E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, Q é igual a N vezes Z. 8 vezes 10 a menos 6 é igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19 está multiplicando, passa dividindo. N é igual a 8 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então, eu tenho aí que o N é 5 vezes 10 a 13, tá? Esse é o número de elétrons que ele perdeu. Certo, jovens? Então, é isso aí, pessoal. Então, curtem aí nosso canal. Tá? Veja como resolver uma questãozinha de carga elétrica. Importante lembrar aí que a gente vai trabalhar com potência de 10, tá? Quando você multiplica a potência, conserva a base e soma o expoente. Quando você divide, conserva a base e subtrai o expoente. Valeu, até mais!